Boa noite, igreja. Boa noite, amém? Amém. Depois de um momento desse, né? Momento de uma adoração. Onde a gente fala, né? Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Como isso é bom. Como isso aquieta o nosso coração. No meio de uma vida que às vezes a gente tem tão agitada, né? A gente fala, Senhor, eu adoro o teu nome. Eu me rendo aos teus pés. Amados, somente se rendendo aos pés do Senhor. Não há outra forma. Não há outra forma. Vamos orar? Antes da gente ler. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Que esse momento, como foi ministrado, né, aqui pelo nosso irmão Davi, que esse momento não seja apenas uma rotina, não seja uma agenda, não seja um corpo presente nesse lugar, mas que seja de fato em espírito, sabe? Que estejamos aqui com a nossa completude, com tudo que há em nós, com os nossos anseios, com as nossas questões, com os nossos desafios, seja lá o que for, mas que estejamos aqui completos, vivos, pulsantes, com todo o nosso ser rendido aos pés do Senhor. Porque é essa rendição que traz vida, essa rendição é que traz a força, nos fortalece para vivermos os desafios de cada dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Graças te damos, Senhor, pela vida, pelo nosso coração que pulsa nesse dia, pelo sangue que corre em nossas veias, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor assim desejou. E aqui estamos nós, Pai. Estamos nós reunidos nesse lugar chamado templo, para adorar ao Senhor. Mas, Pai, a nossa verdadeira adoração, a nossa primeira adoração, está dentro de nós, dentro do nosso coração, Pai. Independente de local físico, nós queremos te louvar e te adorar sempre. Em meio à nossa casa, em meio aos nossos problemas, em meio às circunstâncias da nossa vida, Pai. Que esse louvor não seja simplesmente da boca para fora, mas que seja uma verdade em nossas vidas. Que em todos os momentos da nossa vida nós possamos nos prostrar diante aos teus pés para agradecer, para suplicar, para render graças, para te adorar. Fala conosco, Senhor. Entrego a Ti cada vida nesse lugar, as vidas que estão em casa acompanhando, Senhor. As pessoas que nesse momento estão em trânsito, não conseguiram chegar aqui, nem em casa ainda. Que o Teu Espírito Santo, eu creio, já está acompanhando cada uma dessas pessoas, guardando em segurança. Toma, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente, cativa ao Senhor, somente ao Senhor nesse momento. Que não haja distração, Senhor, nenhuma dispersão de pensamento. E que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Trouxe uma reflexão para a gente conversar, para a gente pensar um pouquinho, né? E eu quero ler com você, em Apocalipse 3, de 1 a 6, nosso tema hoje é viver de aparências. E ali ficou bonita a arte, né? Mas eu não queria que você se assustasse com essa máscara não, tá? Que às vezes a gente olha, né? Aí dá aquela ideia, essa máscara aí, vai me chamar de falso, o que é isso? Não é nada disso. Mas aquilo ali representa
a aparência mesmo, né? Um dos símbolos que representa a questão da aparência, que muitas das vezes a gente troca de máscara várias vezes. Mas logo nós vamos entender o que o Senhor ministrou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então vamos ler. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. É uma passagem bem conhecida, que é uma das cartas às 7 igrejas, né? Essa é a carta a uma igreja, a 5ª igreja de Apocalipse, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirmar o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero pedir a liberdade para ler a introdução de Apocalipse, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você pode repetir assim: porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. É para a gente pensar, irmãos. Por que eu senti o desejo de ler? Eu não coloquei ali a introdução, mas eu senti o desejo de ler justamente por isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida, caminhamos, né, a nossa jornada cristã, e às vezes a gente esquece dessa questão, que o tempo está próximo. Vivemos tantas coisas, vivemos tantos tempos difíceis, tantas coisas acontecendo, tantos sinais, tantas coisas, e a gente acaba se deixando levar por esse tumulto todo, e a gente não para pensar: opa, o tempo está próximo. Porque se eu creio numa vinda de Cristo, se eu creio nisso, eu preciso me atentar. Eu preciso me atentar para que o tempo está próximo. Então não dá para a gente ficar brincando de ser crente. Não dá para a gente ficar brincando de vir à igreja. Não dá para ficar brincando de evangelho. O evangelho é o evangelho. Ele não se corrompe. Ele não muda. Ele é genuíno. Ele é aquilo ali. Quando a gente escuta assim: o evangelho de Deus está corrompido. Não. Nós nos permitimos nos corromper. Nós, como seres humanos, nós nos corrompemos.
O Evangelho de Cristo, não. O Evangelho, ele é genuíno. Ele é aquilo e ponto. E o Evangelho diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Diz mais: e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Temos guardado, irmãos, temos guardado o que temos ouvido, temos guardado lá no fundo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, da nossa essência. Temos guardado tudo aquilo que nos tem sido ensinado, temos aplicado. Os dias estão próximos. E aí o nosso tema diz assim: viver de aparência. Eu quero só te fazer uma pergunta antes de falar até do contexto aqui, para você ir pensando. É possível estar dentro da igreja e longe de Deus? Pensa aí, não precisa responder, tá? É uma introspecção. É possível estar dentro da igreja, fazendo parte, e estar longe de Deus? Essa é a questão. Nossa vida, assim, é cada vez mais líquida, cada vez mais descartável, né? Ela nos impulsiona a vivermos de aparências. A sociedade que a gente vive, o mundo como está, nós estamos vivendo um dos piores momentos deste mundo. Muitas coisas acontecendo. E essa nossa vida que não tem muita coisa sólida, é tudo muito rápido, é tudo muito líquido, tudo passa muito rápido. E a gente acaba não edificando tantas coisas, não solidificando tantas coisas. Cada hora nós temos uma necessidade. Isso nos impulsiona a vivermos de aparência. Isso nos impulsiona a querer agradar o outro, a querer se enquadrar em determinado grupo, com determinadas características. Esse é o nosso mundo. Essa é a nossa vida moderna. E quando a gente leu aqui sobre Sardes, que é a 5ª igreja que recebe, né, essa profecia, Sardes, quem era Sardes? Sardes era uma igreja. Essa passagem, ela se refere a uma congregação, a uma igreja de Sardes, tá? Aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja. Mas esse contexto, nós vamos ver que ele é muito atual. É muito atual, é muito nosso contexto também. Eu não digo o contexto árvore da vida. Eu digo nosso contexto de evangelho, de cristianismo, de tudo que vivemos. É muito nosso contexto. Por quê? Porque o objetivo das cartas era abordar a condição real das igrejas nos contextos em que elas se encontravam. E aí cada igreja tinha o seu contexto. Filadélfia tinha um contexto, Éfeso tinha outro contexto, Tiatira tinha outro contexto, Esmirna tinha outro contexto, Sardes tinha o contexto dele. Então, as cartas, as profecias eram passadas de acordo com a condição de cada uma das igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, elas possuem um significado espiritual muito forte para a igreja de Cristo hoje. Por quê? Porque elas representam as condições que se repetem muitas vezes do decorrer da história da igreja. Tá? Então, Sardes era uma cidade que era considerada uma cidade magnífica. Era uma cidade muito rica, uma cidade considerada magnífica, até pela sua localização. Ela ficava sobre uma colina,
né? Ficava no alto, era uma cidade fortificada, toda amuralhada, né? Com muros. Então, as pessoas que viviam naquela cidade se sentiam assim muito inalcançáveis, inatingíveis. Não, eu sou de Sardes, Sardes é uma cidade altamente fortificada, então aqui eu não serei atingido. E Sardes teve os seus momentos de glória. Sardes foi uma cidade, assim, além de muito riquíssima, foi uma das cidades mais importantes. Então, o povo que lá vivia sentia muito orgulho, eram muito orgulhosos, a ponto de serem assim até soberbos, de se sentirem muito, muito, muito importantes, muito fortes, muito protegidos. Só que Sardes, com o passar do tempo, a sua história foi mudando. E Sardes foi começando a cair em ruínas, Sardes foi invadida, achava que nunca fosse ser, porque era uma cidade que se considerava muito fortalecida, ela achava que nunca fosse ser invadida, e, no entanto, ela foi, pelo rei Ciro, que, de uma forma muito estrategista, uma cidade fortificada, uma cidade que era difícil de alcançar, ele conseguiu, e nós vamos ver que ele conseguiu, sabe como? Por uma brecha no muro. Por uma brecha no muro. Grava isso aí na tua mente. Por uma brecha. Ele conseguiu alcançar aquela cidade fortificada. E aí Sardes, ela foi declinando, ela foi mudando, mas ela não foi perdendo aquela pose. Ela não foi perdendo aquela glória que tinha, né, os habitantes de Sardes e tudo. E aí, o que foi acontecendo? Sardes foi se sentindo sempre assim. Sardes era uma cidade completamente idólatra, porque o povo de Sardes adorava uma deusa, Artemis. Então, era uma cidade idólatra, tá? E que vivia de aparência. A palavra de Deus vai dizer para a gente assim, deixa eu botar lá de novo. A palavra de Deus vai dizer assim: e ao anjo da igreja que estava em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Gente, isso aqui não significa dizer que Deus tem 7 Espíritos, não, tá? Senão vai pensar, Deus tem 7 Espíritos. Não é nada a ver. Existem algumas interpretações teológicas sobre esses 7 Espíritos, 7 estrelas, tá? Mas a gente vai caminhar no sentido aqui, tá, do Espírito Santo de Deus, relacionado a cada uma dessas igrejas, tá? A gente não vai entrar nesse mérito de 7 Espíritos. O que eu quero focar nessa passagem, nós vamos trabalhar ela toda, mas eu quero focar isso aqui. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos trazer para a gente? Esse povo de Éfeso aqui, eles viviam de aparência. Eles viviam da idolatria. Eles viviam aparentando ser uma coisa que eles não eram. Eles aparentavam ser muito fortes, muito superiores, e, na verdade, eles não eram. Então, eles viviam de aparência. Então, quando começa dizendo assim, eu sei as tuas obras. Eu quero pegar esse pedacinho e refletir com você. Eu sei das suas obras. Primeiro ponto que eu quero destacar para a gente pensar. Nada na nossa vida está oculto aos olhos de Deus. Quando Jesus diz assim, através dessa profecia, eu sei das suas obras. Ele fala, eu sei. Não adianta você esconder. Não adianta você tentar ser uma pessoa que você não é. Não adianta você tentar colocar uma veste para se adequar a uma situação, porque eu sei das tuas obras. Eu sei quem você é. E isso chamou muito a minha atenção. Sabe por quê?
Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente se coloca nessa posição. A gente se coloca assim. A gente tenta ser alguém que a gente não é. Não quero dizer isso, sou falsa, uso máscaras, não é isso. Às vezes a gente tenta se colocar para agradar. A gente tenta se colocar para se adequar. E não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é que a gente seja transparente. Que a gente seja a gente mesmo. Não como a igreja de Sardes, que vivia de aparências, que vivia uma glória do passado, que não caía na real de que aquele momento deles era outro momento em que eles deveriam se voltar mais para Deus. O que Deus requer de nós. Eu sei das tuas obras. Eu sei o que está dentro do teu coração. Eu sei o que você faz. Eu sei quem você é. Então, quando a palavra de Deus fala isso, eu sei das tuas obras. Irmãos, nós podemos enganar o irmão. Nós podemos mostrar uma imagem a quem está do nosso lado aqui nesse mundo físico. Mas para o nosso Pai que está nos céus, Ele nos conhece. Ele conhece as obras das nossas mãos. Ele conhece as intenções do nosso coração. O Senhor não se deixa levar por aparências, porque Ele não vê o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Nosso coração e a nossa alma são completamente conhecidos por Ele. Você pode projetar para mim 1 Samuel 16, 7? Olha só. 1 Samuel 16, 7. Em vez de eu procurar aqui, para não demorar, vou ver se o irmão consegue. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe se quando você se olha, você não tem aquela aparência que você gostaria de apresentar. Não estou falando da aparência física, não. Estou falando de tudo. Aquele dia que você se olha no espelho e fala: eu não estou legal. Não se preocupe de colocar uma veste de alegria, uma veste de felicidade, para chegar diante do outro e se mostrar. Olha como eu estou bem, olha como eu estou fortificada, olha como eu estou assim, olha. Não se preocupe com isso. Porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o seu ser, o Senhor conhece o seu interior. Então apresente-se como você está, apresente-se como você é. Enquanto os homens conhecem nossas obras pela aparência, Deus conhece de forma profunda e verdadeira. Deus conhece como eu faço, como eu realizo. Deus conhece como eu penso, como eu intenciono, como eu desejo, como eu quero. Deus conhece. E como igreja do Senhor, a gente tem que começar a pensar nisso. Deus conhece as minhas obras. Então, eu posso enganar quem for, mas eu não engano o Senhor. E bem-aventurado é aquele que guarda tudo aquilo que recebe. E o que você tem recebido do Senhor, você tem guardado? Hoje você está recebendo isso do Senhor. Ele está dizendo para você: eu conheço as tuas obras. Eu sei o quanto você quer fazer e você não tem condições de fazer. Eu sei o quanto você pode fazer, mas você não quer fazer. Eu sei o quanto você poderia fazer melhor, mas você não se importa.
Eu sei o quanto você sofre pela minha obra. Eu sei o quanto você luta, você batalha, você investe. Eu sei, diz o Senhor. Às vezes a gente deixa de fazer algo, irmão, achando que, sei lá, achando que não vai ser reconhecido. Mas a gente não tem que buscar reconhecimento do homem. A gente tem que buscar reconhecimento do Senhor. E Ele garante o nosso reconhecimento. Então, eu sei das tuas obras. Aí vem. O que ele diz para Sardes? Que tens nome de que vives e estás morto. Que triste. Já pensou o Senhor virar para mim e falar assim, Angélica, eu sei das tuas obras. Você tem fama de que você está viva, mas você está morta. Isso ficou latejando aqui. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou morrendo espiritualmente? E a gente começa a pensar na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E essa mensagem dessa noite, aqui na Bíblia, foi para Sardes. Mas foi para Sardes nesse tempo. Nessa noite, o Senhor está falando comigo e com você. O Senhor não está falando com a árvore da vida de uma forma generalizada. Ah, estou falando com a comunidade. Não. Ele está falando com a igreja angélica, com a igreja Davi, com a igreja Ana, com a igreja... Você. É com você que o Senhor está falando. Porque isso aqui é só um templo, né, gente? É um local, uma congregação, onde a gente congrega, né? Uma congregação, um ajuntamento. Mas Ele está falando comigo e com você, como igreja. Essa carta é para a gente. Como igreja, como eclésia. Sabe? Porque igreja é eclésia. Você sabe o que significa isso? Eclésia. Eclésia é uma palavra grega, que o ek significa fora, para fora. Eclésia significa chamados, chamados para fora. Mas para fora de quê? Da escravidão do pecado. Para fora, sabe, dessa vida que não condiz a Deus, não condiz com Deus. Então é com essa igreja, eu e você, que o Senhor está falando essa noite. E Ele começa dizendo, olha, igreja angélica, eu conheço tuas obras. Não adianta você fingir não, porque eu conheço as tuas obras. E aí Ele fala que tens nome de estar vivo, mas estás morto. Não quero dizer aqui que estamos mortos, irmãos. Mas no caso de Sardes, Sardes estava morrendo espiritualmente. Porque era uma igreja que se sentia muito fortificada, que se sentia muito superior, que mesmo no contexto atual de devastação, de ruínas, de tudo, vivia as glórias do passado e não faziam as obras de acordo com a sua realidade. Então, para nós essa noite, nós precisamos entender qual é a nossa realidade. E se de fato nós estamos vivos ou estamos morrendo espiritualmente nas nossas obras. Porque Sardes, ela não vigiou, ela não teve cuidado com a falsa espiritualidade, com a religiosidade, com a hipocrisia. Porque Sardes era uma igreja hipócrita. Então, nessa noite eu trago para a gente pensar, refletir, como somos nós, como igreja do Senhor? Estamos vivos de fato? Estamos agindo, estamos vivos, estamos dentro da nossa realidade, estamos lutando com vida, com vigor em Cristo? Ou nós estamos morrendo espiritualmente? Ou somos hipócritas? Vivemos uma falsa espiritualidade. Isso
Não devemos buscar a aprovação de homens, eu já falei, mas de Deus. Porque o nosso galardão não é na terra, é no céu. Jesus nos adverte quanto à hipocrisia, irmãos. Lá em Mateus 6:1, por favor, Luiz. Mateus 6:1, Jesus vai falar sobre a hipocrisia. E eu quero relembrar essa passagem com você, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Então, irmãos, guardai-vos da hipocrisia, guardai-vos da falsa espiritualidade, guardai-vos da morte espiritual. Que às vezes a gente vive de uma maneira tão relapsa, o nosso cristianismo, a nossa caminhada cristã, que sem perceber, nós estamos morrendo espiritualmente. Sem perceber, não há vida. Colocamos vestes de santidade, colocamos vestes de alegria, colocamos vestes de fé, mas lá no fundo, no nosso íntimo, nós estamos morrendo. Tem uma figura que eu coloquei aí, Luiz. Vê se você acha para mim de uma maçã. Essa maçã verde, né? Tem uma vermelhinha também. Olha a maçã verde, gente. Fruto. Isso aqui somos nós, tá? Fruto de Jesus. O fruto de Jesus. A gente muitas das vezes se apresenta assim, ó. A gente se olha e tal, mas olha por trás do que a gente demonstra, como é que a gente está muitas vezes. Está vendo? Isso é viver de aparência. Isso era o que Sardes fazia. Sardes se mostrava de uma forma vivíssima, mas no fundo era uma igreja morta. Era uma igreja sem vida nenhuma. E tem uma outra que eu gosto muito, que é de uma maçã vermelhinha, que essa foi no coração. Que diz assim: o que adianta o mundo te ver assim? E aos olhos de Deus você ser assim. O que adianta, irmãos? O que adianta estar aqui quinta, estar aqui domingo? Eu fiquei pensando sobre isso. Estar aqui quinta, estar aqui domingo, arrumadinho, bonitinho, abraçando os irmãos com um sorriso de orelha a orelha. Assim, né? A gente vem assim, muitas vezes. E todo mundo vê a gente assim. Nossa, você está tão linda. Você está linda hoje. Obrigada. Mas se rasgar, está assim. E aí o Senhor, Ele olha para isso aqui? Não. Ele olha para isso aqui. E aí Ele diz para mim e para você: eu conheço as tuas obras. Eu te conheço. Então, cuidado com a falsa espiritualidade. Cuidado com a hipocrisia. Porque isso leva à morte. Morte espiritual. E leva à morte de quem está do nosso lado também, né? E seguindo ele fala: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nesse versículo eu destaco: sê vigilante e repare as brechas da tua vida. Lembra quando eu falei que Sardes, com toda a fortificação, ela foi invadida por uma brecha. Ciro ficou lá com a cavalaria dele, potente, embora o rei de Sardes tivesse vantagem em relação ao exército, mas Ciro estava com a cavalaria dele, e ele, estrategista, ele foi buscando uma forma, e ele achou uma brecha. E eu quero dizer para você essa noite que o inimigo, ele fica à espreita, observando o melhor momento de invadir o teu coração e a tua mente, enredar a tua alma e te aprisionar a uma vida de pecado,
a uma vida de mentira, de maledicência, de religiosidade, e te fazer achar que está tudo normal, que a vida está seguindo com Cristo. O inimigo fica ali, esperando o melhor momento, onde você vai estar dormindo espiritualmente, porque Sardes foi invadida no momento em que ela dormia. Então, trazendo para o nosso contexto, cuidado com o teu sono espiritual. Porque é nesse momento que você dorme espiritualmente, não vigia, porque a palavra de Deus diz, ser vigilante. É nesse momento que você dorme, que você não vigia, que o inimigo está ali aguardando para invadir a tua vida, a minha vida. E aí ele invade, e a gente acaba achando que tá normal, que a gente pode viver assim, mas não. Enquanto você der legalidade para o inimigo, haverá algo errado na sua caminhada com Cristo. Enquanto acharmos que vivermos de aparência é normal, enquanto não nos incomodarmos com uma vida de aparência, algo está errado no nosso relacionamento, na nossa caminhada com Cristo. Porque o inimigo, ele aproveita o teu sono espiritual para invadir a tua vida como um ladrão. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Quando ele fala aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a hora que sobre ti virei. Lá em em Efésios 5,14, Luiz. Efésios 5,14. Diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta, irmãos. Desperta. Desperta para a tua vida cristã. Desperta para as tuas obras. Desperta. Porque enquanto nós dormimos espiritualmente, o inimigo se aproveita. E ele acha uma brechinha. E ele entra. E ele invade. E ele devasta. Assim como ele fez com a igreja de... E aí, seguindo, diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. Traga à memória tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já sabe. Isso aqui eu fiquei pensando. Quantas pessoas obesas nós temos dentro da igreja? Que pergunta é essa, gente? Gente obesa? Obesa espiritual. Já ouviram isso? Obesidade espiritual. Pessoas que recebem, se alimentam, engorda, mas aquilo não é aplicado. Aquilo não é transbordado. Aquilo não passa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fomos chamados para incomodar esse mundo que está aí fora. Nós fomos chamados para levar Cristo a quem está lá fora. Nós fomos chamados para sairmos da nossa zona de conforto. E só tem uma forma da gente fazer isso. É aplicando aquilo que nos é ensinado. Aplicando a palavra de Deus. E aí a palavra diz aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. Então, lembrar é algo que você já sabe. E eu quero te dizer essa noite, que você já recebeu muito de Deus, muito do Senhor. E nessa noite o Senhor está dizendo para você, lembra-te de tudo que você já recebeu e já ouviu. Lembra de todas as pregações. Lembra de todos os ensinamentos. Lembra de tudo que te foi ensinado. E guarda. E arrependa-te. Essa é a melhor parte. Arrependa-se.
Porque ele disse para a igreja de Sardes: você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Então, nessa noite, eu não sei para quem Deus está falando mais fortemente. Eu sei que para mim Ele falou. E essa noite eu quero dizer para você: lembre-se de tudo que você já aprendeu do Senhor, de tudo que você já recebeu do Senhor, e arrependa-te. Arrependa-te, porque provavelmente as suas vestes são vestes de vida, a sua aparência é aparência de vida, mas talvez estejamos morrendo espiritualmente sem perceber. Então a palavra de Deus diz: lembre-se de tudo que você tem ouvido e guarda e arrependa-te, porque nós poderemos ser pegos de surpresa. Aqui ele fala para Sardes que: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei sobre ti. Quando a palavra de Deus fala que vim como um ladrão, é para incrédulo, gente. É para gente incrédula. É para hipócrita. Que diz que Jesus viria como um ladrão. Não para aquele que crê. Não para aquele que, sabe, está firmado. Então, nessa noite, vigiai. Vigiai para não ser pego de surpresa. Olha para dentro, reflete como está a tua vida. Vê se realmente você está exalando vida mesmo, ou se você está exalando morte. E se você estiver exalando morte espiritual, lembra, traz à memória tudo aquilo que você já aprendeu e aplica. E arrependa-te. Deus nos adverte através de suas mensagens e ensinamentos, por meio de pregações, estudos devocionais, clínicas pastorais. E o que temos feito com tudo isso que recebemos do Senhor? O que temos feito com tanta mensagem, com tanto ensinamento, com tanta advertência, com tanta admoestação? O que temos feito com isso? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Temos ignorado os seus ensinamentos e suas orientações? Arrependa-te enquanto é tempo. Lá em Atos 3,19, já fala para a gente. Bota lá, Luiz, por favor. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, é tempo de arrependimento, Senhor. Irmãos, é tempo de arrependimento. Reconheça os seus erros e tenha o desejo de se consertar com Deus. Não aceite a condição de estar dentro da igreja e longe de Deus. Porque existe essa possibilidade de estarmos aqui por uma rotina, de estarmos aqui por uma agenda, dentro da igreja, mas longe de Deus. Não aceite a condição, não aceite essa condição de estar morto dentro da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é lugar de vida. O Senhor é lugar de vida. Então não aceite essa condição. O Senhor nos promete que não... o Senhor promete aos que não se contaminaram. Depois que o Senhor critica Sardes e orienta, ele elogia. Ele fala que existem aqueles que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Então, que sejamos essas pessoas, dentro da igreja do Senhor, que não se contaminaram. Porque ele fala daqueles que se contaminaram, têm aparência de vida, mas exalam morte, estão mortos espirituais. Mas a mesma passagem fala, olha,
existem aqueles que não se contaminaram. Glória a Deus, aleluia. Que você seja uma dessas pessoas que não se contaminaram. Agora, se porventura você se contaminou por alguma questão na sua vida, se porventura hoje você se sente morrendo espiritualmente, precisando se consertar com Deus, tem uma coisa boa. Ele disse que os que vencerem também serão vestidos com vestes brancas. E que também caminhariam com ele. E que ele também pronunciaria o nome. E confessaria diante do Pai e de seus anjos. Então há esperança para nós, irmãos. O Senhor está nos dando uma grande oportunidade essa noite de refazermos o caminho de volta para Ele. O Espírito está clamando à igreja para que desperte do sono da morte espiritual e reavive para Cristo. E eu quero finalizar fazendo uma outra pergunta para você. O que você quer essa noite para a tua vida? Reavivamento ou morte? É para a gente sair daqui pensando nisso. Como está a minha vida? Será que se o Senhor olhar para a minha vida hoje, Ele vai falar o que Ele falou para Sardes? Tens nome de vida, mas estás morto. Ou Ele vai dizer, tens nome de vida e exalas vida. Que seja isso, irmãos. Mas que se não for, nós somos humanos e nós erramos. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de decidirmos essa noite pelo reavivamento. Reavivamento, reviver, despertar, acordar e fazer o caminho de volta. E aí, você tem ouvidos para ouvir? O pastor falou aqui. Não é esse ouvido, né, gente? Não é esse. Você tem ouvidos espirituais para ouvir? Se você tem, abra os teus ouvidos espirituais e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos confessar Jesus todos os dias com a nossa vida, certos de que não estamos mortos, mas vivos com um propósito e uma missão bem definidos. Então, decida por reavivar, reavive, defina o teu propósito, defina a tua missão, esteja vivo e cuide dos outros, cuide de quem está perto, morrendo espiritualmente, reavive, que a sua vida seja um grande reavivamento espiritual para outras pessoas. Amém? Amém.